dessa nossa EBF. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ler um texto, capítulo 1, versículo de número 1, do livro de Josué. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse o Senhor. Amém. Olhe para cá, deixa eu tentar ministrar para você com base naquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Nós, todos os meses aqui na nossa igreja, nós trabalhamos com um propósito. O propósito, nós tematizamos o nosso mês. E quando nós tematizamos o nosso mês, nós fazemos com que todos os departamentos trabalhem sobre o mesmo tema. A exemplo, o mês de junho, que acabou de terminar, nós trabalhamos com a palavra fé. Se você sabe disso, todos os domingos nós ministramos sobre fé. Os departamentos, nos seus ensinos, nos seus momentos de reuniões, no meio da semana, na terça, na quinta, na sexta, a temática trabalhada em todos os departamentos foi fé. Portanto, nós falamos de fé para as nossas crianças, para os nossos juniores, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para a igreja nos nossos domingos. Isto faz com que toda a casa fale sobre fé, compreenda o que é fé e se manifeste debaixo da fé que recebeu. Portanto, nós separamos esses temas para que a casa tenha uma só visão, um só caminho, uma só direção, um só propósito, uma só orientação. Bom, quando nós mudamos o tema, mudamos também para o projeto, para a aplicação de todos os departamentos, para que tudo isso aconteça mês por mês. Nós terminamos o mês da fé e começaremos, a partir de hoje, uma nova temática, chamada de renovo ou renovação. É um propósito, é fazer com que você entenda que logo depois da manifestação de uma ação de fé, sempre Deus exigirá de nós uma ação renovatória. Portanto, Deus proporá um renovo. Amém até aqui? Eu preciso fazer você entender que todo projeto de fé é implantação de Deus a você. Eu só quero que você entenda que em tudo na nossa vida, o que nós precisamos guardar na nossa história é apenas uma coisa: o que? A nossa fé. O inimigo não trabalha para roubar a sua própria vida, ele precisa trabalhar para roubar a sua. Por quê? Porque se ele roubar a sua fé, ele roubou tudo. Se ele roubar o seu carro, mas não roubando a sua fé, você sabe que Deus é poderoso para restituir, você sabe que Deus é poderoso para te fazer alcançar, e Deus é poderoso para te consolar, se ele não te restituir. A tua fé te dá isso. Você precisa entender que a fé é um firme fundamento que você carrega em você, é um firme fundamento. Quando o inimigo rouba a sua fé, ele rouba o que de você? O seu
fundamento. E tudo que está alicerçado a partir dela, desmorona. Portanto, se eu orei e pela fé, na minha oração, Deus me abençoou e me deu um casamento abençoado, quando eu perco a fé, o que acontece com o meu casamento? Entende o que eu estou falando aqui? Muita gente não entende assim, pastor, a gente caminhava junto, a gente casou, era um casal abençoado, a gente vivia, mas de repente meu marido, a minha esposa, ela deixou a fé. E o nosso casamento desmoronou. É porque ele se corrompeu, é porque ele adulterou, é porque ele foi para não sei o quê, é porque... Não, querido, é porque a fé foi roubada. Portanto, o alicerce foi tirado. Portanto, guardar a fé é uma das maiores e mais necessárias atitudes de um homem, de uma mulher que crê em Cristo. Afinal de contas, foi o próprio Senhor que nos disse que sem fé é impossível agradar o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que o justo viverá da fé. Aliás, a palavra também nos ensina que o que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, fé é o fundamento necessário para que você viva os projetos, os milagres, as promessas e tudo aquilo que Deus tem como propósito sobre a sua vida. Guardar a fé, guardar a nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava prestes a morrer, escreve a sua carta a Timóteo, dizendo: a minha vida já não é preciosa, já estou sendo oferecido por oferta de libação, mas uma coisa eu fiz, eu terminei a minha carreira, mas guardei a minha. A carreira eu termino, a fé nunca termina. A minha história terminou, mas a minha fé continua depois da minha história. Por quê? Porque pela fé eu não morro, pela fé eu vou aos céus, habitar com o Senhor. Eu vou aos céus, habitar na mansão celestial que o Senhor um dia fez para mim. É por isso que é pela fé. E é por isso que a única arma que o inimigo tem contra a tua vida não é contra os bens particulares, é contra a tua. Entende o que eu estou te dizendo? Pastor, ele levou alguém da minha casa. Se ele levar a sua fé junto com alguém que morreu, alguém que você ama, sua fé deságua, porque você vai achar que Deus é injusto, que o que aconteceu com você é injusto, e você nunca encontrará consolo. Mas quando você tem fé, mesmo que ele leve alguém muito próximo, um ente muito querido, pela fé você encontra no Espírito uma palavra chamada consolação. É por isso que a palavra do Senhor, escrevendo o texto aos Hebreus, ele diz assim: pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé, tudo pela fé. Todas as conquistas pela fé, todas as dificuldades suportaram pela. Lembra quando o texto diz assim, que pela fé uns passaram, aplacaram a força do fogo? Quem se lembra passando pelo fogo e não morrendo? Sadraque, Mesaque, Abednego. E a Bíblia diz que eles enfrentaram a força do fogo, mas aplacaram essa força foi porque eles tinham uma couraça diferente? Foi porque eles tinham um poder diferente? Foi porque naquele tempo, não, foi pela. A Bíblia diz ainda que pela fé homens enfrentaram bestas, feras e prevaleceram pela fé. E aí quando você lembra de homens enfrentando feras, você lembra de quem na cova? Daniel com os leões. O que Daniel tinha? Outros vão querer dizer assim: não, Daniel venceu o leão porque só comia legumes. Oi? Coelho como que? Se fosse só para comer legumes e mato, não tinha por que o leão perseguir nenhum animal que é herbívoro.
É ou não é? Não foi por isso. A Bíblia diz que é pela fé. Se é pela fé, a mesma Bíblia continua dizendo que outros foram partidos no meio, mortos. E eu te pergunto, por que eles foram partidos pelo meio? Perderam? Não tiveram fé? Não, a Bíblia diz que foi pela fé. Portanto, fé não está atrelada ao resultado. Fé está atrelada à manifestação que eu tenho no tempo da incerteza. Portanto, fé não é se eu orei e milagre aconteceu na minha vida, é se tinha algum enfermo eu orei e pela fé Deus curou. Não. Fé é que eu acredito que mesmo doente, padecendo, sofrendo, mesmo que morrendo, mesmo que padecendo ou sendo vitorioso, o Senhor foi manifesto na minha vida. O extrato da vida é a fé. E pela fé, então, nós guardamos o amanhã. Olha o texto que nós lemos aqui. O texto começa a nos dizer que aconteceu num tempo em que Deus chama um homem chamado Moisés e diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para os livrar da opressão, da malignidade do Egito. Então agora, tira o meu povo do Egito e leva o meu povo para um lugar. Que lugar é esse? Uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra de promessas, uma terra de bênção, a terra do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, uma terra que eu tenho prometida a eles. Você conhece a história? Moisés vai entrar, vai lidar com Faraó. Faraó não quer liberar o povo. Afinal de contas, se ele libera os hebreus, ele perde a sua força, ele perde aqueles que trabalhavam para ele, ele perde aqueles que construíam as cidades do Egito. E ele não quer perder. Portanto, com o coração endurecido, ele cria algumas dificuldades. E você sabe que Deus vai enviar pragas. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Deus disse: Moisés, fazei a Páscoa. Porque o que é Páscoa? É a passagem. Ele diz: o anjo da morte vai passar. Mas na casa que celebra a Páscoa, marque nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Porque passando o anjo da morte, ele não entrará dentro desse lugar. O que Deus queria dizer é que o sangue do Cordeiro é poderoso para nos guardar da morte. É por isso que Jesus disse que nós que estamos no Senhor não morreremos, e os que estiverem mortos no Senhor encontrarão vida e vida eterna. O anjo da morte não nos toca. Pastor, como não nos toca? Se nós vamos em velório todos os meses, como a morte não nos toca? A morte é o fim de. Portanto, morte não é uma passagem, morte é o fim de. E nós que servimos o Senhor, sabemos que a nossa vida não tem fim. A nossa vida apenas muda de lugar. Nós terminamos uma história na terra, mas estamos no céu, construindo a nossa vida eternamente na presença do Senhor. Portanto, não sofremos o dano da morte, sofremos a alegria de recebermos a coroa da vida que nos foi proposta. É por isso que em todo velório que eu vou, eu faço questão de dizer uma coisa: quem serve ao Senhor não vai para o céu, chega no céu. Ele não vai, ele não está aqui, morreu, agora eu vou para o céu. Parece que tem uma caminhada. Não, não tem caminhada. Se o Senhor me tirou da terra, eu já cheguei no céu. Eu já estou no Senhor guardado.
Há uma promessa guardada na minha vida, e é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. A minha vida já não tem mais preciosa, mas agora me espera a coroa da vida, a coroa da salvação, aquela pelo qual corri, aquela pelo qual preguei, aquela pelo qual eu andei a minha vida inteira. Agora eu alcancei o lugar da promessa. Portanto, o chamado de Deus para nós é uma proposta, e o anjo da morte vai passar no Egito, e é Páscoa. Páscoa não é coelho, não é ovo de chocolate, embora que ovo de chocolate seja gostoso, mas não é isso. Páscoa é passagem. Eu celebro a passagem, eu celebro a minha vida, porque antes eu era morto. Paulo disse: antes eu era morto. Aonde? Nos meus delitos e nos meus pecados. Morto eu já fui. Mas agora, Hebreus 12:4 ou 4:12, eu não me lembro agora, mas ele diz que a espada do Senhor, a palavra do Senhor, é como uma espada afiada de 2 fios, que penetra na divisão entre a alma e o espírito, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Ela entra aqui dentro, ela testifica, ela é vida, e vida que entra aqui. Então eu recuso o pecado, e porque recuso o pecado, agora eu tenho uma nova vida. Uau. Então significa que não é que eu vou morrer, morto eu já fui, agora eu tenho vida. É isso que Jesus disse: eu não vim para que vocês tenham morte, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Por isso que quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Oh, irmão, isso é maravilhoso de saber. Portanto, quando ele diz: olha, o anjo da morte não tocará na casa em cujos umbrais da porta estiver marcado com o sangue do cordeiro, significa dizer que ele estava guardando com vida. E com vida, e passa o anjo da morte, mata os primogênitos, tanto das casas quanto dos animais. Faraó se desespera, se angustia, expulsa o povo do Egito. Aquele povo então recebe os donativos: ouro, prata, bronze, gados, ovelhas. Levam, caminham, estão indo para um novo território, estão indo pelo caminho que nós conhecemos na Bíblia, chamado caminho dos filisteus. E enquanto percorrem a travessia do mar, uma voz de Deus, Êxodo 17, aparece dizendo: ei Moisés, diga o povo que volte, acampe em Baal-Hairote, em Baal-Zefon, na região de Migdal, e veja o grande livramento que hoje eu vos darei. Eles voltam, acampam em frente ao mar, uma região que nós chamamos de beco sem saída. Por quê, pastor? Porque a região onde Deus manda-os ficar era uma região de vale, montanhas do lado direito, montanhas do lado esquerdo, deserto atrás, mar à frente. Era nesse lugar que estava Moisés e todos os hebreus saindo do Egito. Quando eles acampam nesse lugar, era uma região sem saída, era uma região sem caminho. Por quê? Não dá para subir a montanha, não dá para subir a montanha do outro lado. Na minha frente, um grande mar, na minha retaguarda, um forte deserto. Mas o problema desse deserto não é só o deserto, é que a Bíblia diz assim, que Deus endureceu o coração de Faraó. Ele tomou então seus carros, seus cavaleiros e cavalos, e partiu contra o povo hebreu. Então o povo hebreu estava assim numa situação: montanha de cá, montanha de lá, o mar à frente e o exército perseguidor atrás. Eles se desesperam e começam a dizer a Moisés: por que nos trouxe para cá? Para morrer nesse lugar? É aqui que nós iremos morrer? É o nosso fim? Nós estamos em um beco sem saída, não dá para fugir. Então Moisés vai ter uma conversa com Deus.
dizer: Senhor, porventura nós morreremos aqui. Deus olha para Moisés e diz assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que eu preciso liberar uma palavra só para quem crê aqui. Nos becos sem saídas da sua história, querido, a ordem de Deus continua a mesma, continua andando. Pastor, mas eu não vejo saída. Continua andando. Pastor, mas eu não vejo provisão. Continua andando. Eu sinto a presença dele aqui. Há uma voz de Deus para alguém aqui que está com tanta dor na alma, que está pensando em olhar para trás e dizer: pastor, eu não vejo solução. A voz de Deus para o teu coração é: continue marchando, continue andando, continue caminhando. Há um milagre chegando sobre a sua história. Diga ao povo que o povo marchou, e o beco que era sem saída abriu um novo caminho. Não foi pela montanha, não foi pelo vale, não foi pelo deserto, mas foi pelo... Deixa eu dizer uma coisa: o caminho inexistente de repente se abre. Mas se abre não porque você está num lugar sem saída, mas é porque você guardou a fé. E a tua fé te fez marchar quando tudo parecia impossível. O que guardou aquele povo para abrir o mar foi a fé de acreditar na voz que dizia: marche, mesmo quando eles diziam: vamos morrer. Foi a voz que disse: marche, quando tudo parecia ser o fim. Então marcharam. O mar se abriu, passaram a pés secos. Eu gosto de alguns teólogos que gostam de fazer ilustração. Deus não apenas abriu o mar, passou pano. Só quem lava a garagem sabe o que é isso, né? Não é só lavar, tem que passar. Eu gosto disso, querido. Deus não faz obra mais ou menos. Deus faz tudo perfeito. Eles passaram a pés enxutos. A pés. E é tão extraordinário, já leu o texto, que é tão extraordinário que eles estão passando a pés enxutos. Mas quando chega Faraó, seus carros, seus cavalos, a Bíblia diz assim que eles implementaram contra Moisés e o seu povo. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram, os cavalos começaram a se afundar, a ficar atolado. Opa, quem atola é porque a terra está. O carro travou, a roda prendeu, o cavalo atolou, o soldado afundou, e Deus estava dizendo: sou eu dando livramento para alguém que caminha pela fé. Não. Você não está aqui, querido. Eu queria que você levantasse a tua mão para o céu e liberasse um brado de glória ao nome do Senhor. Deus está soprando algo sobre a sua vida, dizendo a você: fica tranquilo, tu verás o grande livramento que eu ainda darei sobre você. Não é o fim, não chegou, não terminou as grandes coisas de Deus. Esse povo vai para o deserto. No deserto Deus fala assim para eles: sossega, fica tranquilo, vou cuidar. Como o Senhor vai cuidar? O que vocês têm falta? Senhor, faz 3 dias que a gente não bebe água, estamos com sede. As águas que a gente trouxe do Egito, nos nossos embornal, já foi, acabou. Os odres está tudo vaziozinho, estamos com sede. Eles vão fazer o seguinte: marcha, vai para uma cidade chamada Mara, bebe água em Mara. Eles vão a Mara, vão beber água, e quando bebem água, vão dizer assim: essa água aqui é amarga. Já bebeu água tônica? Você sabia que a água é amarga? Já bebeu? Experimenta, querido. Só que tem um negócio na água tônica, eu gosto sempre de olhar isso. Está escrito assim: o amargo
que transforma. Já prestou atenção? Passa no mercado hoje, você não precisa comprar não então, já que você não vai gostar de beber, mas lê na latinha, está escrito assim, o amargo. Você sabe por quê? Porque há um princípio ativo naquela água. Qual? Fazer com que todas as bactérias que estão no estômago ou intestino possam ser eliminadas, tratadas, curadas. Deus está levando esse povo para um lugar. Para onde? Para um lugar de águas. Porque o que eles comiam era do Egito. E Deus diz dizendo, para descer um maná que vem do céu, eu preciso limpar primeiro o seu estômago. Não. Talvez você não entende porque Deus está dando uma porção amarga para a tua vida. É Deus dizendo, não, é porque você está acostumado a comer coisa do Egito. A partir de agora, você não come mais do Egito. Você come pão fresco que desce do céu. Há uma provisão do céu que desce sobre a sua vida. Não é mais amargo da história, não é mais contaminado pelo mundo, mas é fresco, é do céu, é porção divina sobre a sua vida. Oh glória! Mas como todo bom hebreu, eu costumo chamar hebreu de francano. É porque eles têm umas coisas mais ou menos parecidas com a gente, né? É a gente que fala assim, olha isso aqui. Aí você fala assim, deixa eu ver de perto. É ou não é? A gente tem essas manias. Olha, tem um acidente lá na esquina. Faz o retorno para a gente ver. É coisa de francano. É Moisés, lembra de Moisés? Ó, tem uma sarça queimando ali. Acho que eu vou chegar perto para ver. Eu chamo ele de francano. E esse povo, como todo bom hebreu, tomou a água amarga, mas reclamou que a água era amarga. Você entendeu o propósito da amargura. E vão dizer assim, Moisés, nós queríamos beber água. Essa água está amarga. Faça o quê? Aí Moisés diz assim, vamos pegar um madeiro. Porque vai ter uma história no meio do caminho que o madeiro cura toda a amargura. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu só preciso fazer você entender que quando eu deitar o madeiro sobre a amargura, toda amargura se torna doce. Como assim, pastor? Quando eu colocar todas as minhas dores em Cristo, Ele olha para as minhas dores e diz, não, deixa eu te consolar pelo Espírito de Deus, deixa eu te transformar pela minha fé, deixa eu entrar aí dentro e mudar a tua vida, deixa eu tocar sobre a sua vida. As águas vão ser transformadas, vão ser curadas, tratadas. Eles vão beber, as águas são doces. Vão caminhar pelo deserto. E durante o caminho do deserto, em todo tempo, em todo momento, a gente encontra um homem chamado Josué, que desde lá de Êxodo 17, está perguntando para Moisés, faço o quê? Faço o quê? E agora? O que eu faço? Moisés, como eu resolvo? Mas em Números vai mostrar para a gente que chega um momento que esse povo está andando, comendo pão, coluna de fogo que desce, nuvem de fumaça que protege. Está com fome, desce pão. Estou com vontade de comer carne, chove codorna. Já viu essa chuva de codorna? O povo estava com vontade de comer codorna, queria uma carninha. Vamos fazer o seguinte, vou dar carne para eles. Vamos chover codorna. Já viu chuva de codorna? Eu chamo eles de francano, porque a gente gosta de comer, irmão, até fastiar. Tem uns irmãos que comem tanto, que o único espaço que sobra nele é o espaço para o coração bater. E é por isso que ele chega para você, pastor, meu coração está apertado. Mas eles pediram comida, e Deus mandou uma chuva de codorna. E a Bíblia diz assim, que o homem que pegou menos, pegou 6 hómeres de codorna. Querido, você sabe o que é um hómer? Uma medida? Um hómer é o couro do boi
cortado inteiro, feito numa sacola. A Bíblia diz que o que pegou menos, pegou 6. Tinha codorna. Eu fiquei pensando nisso no arraial, irmão. Que as cordonaiadas tudo. E o povo, ó, estamos com fome. Porque em Deus, até o deserto, a gente celebra a festa. Tem água, tem pão, tem carne, tem provisão, tem roupa que não perde, tem sandália que cresce, tem Deus prevalecendo, tem povo crescendo, tem Deus sustentando. Mas aonde, pastor? No deserto. Ah, pastor, mas eu tenho medo do deserto. Não se preocupe com o deserto, preocupe com quem você está no deserto. Porque o deserto com Satanás é um tempo de aflição. Lembra de Jesus? Foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas quando você é levado no deserto por Deus, fica tranquilo, haverá provisão sobre a sua história. Só quem crê, lança a mão para o céu e dá o teu melhor brado de glória ao nome poderoso de Jesus. Esse povo está andando. Aí de repente Moisés diz assim: ei, chama os 12 príncipes, sobe a terra, olha do monte, vê como é a terra que Deus nos prometeu. E lá vão os 12. Eles vão chegar, vão passar 40 dias olhando, vão voltar. Volta 10, dizendo assim: Moisés, Deus mentiu para nós. Ele disse que essa terra era a terra dos Jebuseus, dos Eveus, dos Heteus. Mas essa terra não é terra desse povo, não. É terra de gigante. É verdade que a terra é boa, terra fértil, terra produtiva. Produz tanto que a gente precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Pensa nisso? Terra é boa, mas é terra de gigante. Porque toda a nossa história, querido, sempre aparecerá alguém falando: isso não vai acontecer com você. Recebe uma promessa de Deus. Sempre vai aparecer um príncipe que não acredita na sua promessa, porque ele não acredita nem na dele. Você espera que ele acredite na sua? Todo frustrado, querido, é alguém que desacreditou da sua própria promessa, tentando fazer você desacreditar da sua. Então ele olha para você e diz: não vai acontecer, não vai ter, não vai. Não vai. Mas tem 2 homens, dois que é maluco, doido, descentrado, mas que sempre aparece para dizer: não, a terra é de gigante, mas Deus nos deu a terra. A terra é difícil, mas foi Deus que deu. A batalha é grande, mas foi Deus que deu. Peraí, não, deixa eu dizer uma coisa. A terra não é deles, a terra é nossa. Eles que estão lá possuindo a terra indevidamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que a promessa seja difícil, que Satanás vai criar um forte impedimento para você alcançar. Ele possuiu a terra indevidamente. A promessa que está na mão dele é sua, e é você que vai se levantar para dizer: é através dela que eu vou. Deus me garantiu. Maior é o que está comigo do que o que está com eles. Maior é a promessa de Deus que eu carrego do que aquilo tudo que o mundo disse lá fora. Mas esse Josué só aprendeu a lutar debaixo de uma voz. E voz de quem? Porque naquela hora Moisés era o que dava a ordem. Ó, vamos morrer. Façamos o que, Moisés? Senhor, marcha. Eles chegaram, 12. Moisés,
10 disse, é difícil. 2 disse, é complicado, mas nós vamos vencer. Qual que é a expectativa de Josué? Moisés vai fazer o que fez no deserto. Vai falar com Deus. E a voz de Deus vai vir sobre nós. Só que nessa hora, Moisés não pergunta para Deus. Moisés se cala. E porque se cala, caminha no deserto. Quanto tempo? 40 anos. 40 dias eles passaram espiando. 40 anos tiveram que passar andando. Olha o que custa um tempo de desobediência. 40 dias era para alicerçar a fé. O renovo de Deus estava assim, ó, pertinho, pertinho, pertinho. Mas porque desacreditaram da fé, 40 anos foi necessário para Deus trabalhar a fé deles. Passado tudo isso, eles estão peregrinando. Deus tem um bate-papo com Moisés. Diz assim: Moisés, eu acreditei tanto, eu te dei tanta voz de autoridade, eu te dei o cajado para você mostrar o poder e a minha autoridade a Faraó, eu te dei a minha palavra para declarar e acontecer, e você fez o que não era necessário. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu povo vai entrar na terra, mas você não pisa na terra. Então o arraial está reunido. Está todo mundo peregrinando. Peregrinando. E enquanto peregrinam, Deus molda e ensina. Porque existem etapas na nossa vida que Deus já percebeu que a gente não está pronto para o novo nível. Então Deus faz nos peregrinar. Não é que Deus não está vendo, é que Deus está te preparando. Não é que Deus não está sabendo, Deus está te instruindo. Não é que Deus não esteja te ouvindo, Ele está te fortalecendo para o que você vai passar amanhã. Então Ele te faz peregrinar, porque tudo que você não aprende na fé, você tem que aprender na vida. Tudo que em espírito você não recebe primeiro, a vida vai te ensinar, e a tua alma vai dizer: opa, estou abatido, e agora faço o quê? Busca a fé. Por isso que as aflições são aquilo que mais te aproxima de Deus. Já viu alguém ganhar na loteria e dizer assim: gente, ganhei na loteria, vou fazer um mês de jejum? Já viu? Senhor me abençoou, me deu um carro novo, uau, vou pegar uma semana agora, vou chorar, jejuar, vestir pano de saco. Não. Mas já viu gente que está dolorido com a vida, aflito, desesperado com amanhã? Ele diz: eu estou fazendo um propósito com Deus, de jejum, oração, clamor, consagração. Porque o que mais me aproxima de Deus são as aflições, e Deus sabe. Portanto, tudo que você não aprende na fé, Deus te ensina na vida. Ah, para, você não está aqui não. Aí Deus olha para tudo isso. Moisés está lá, não aprendeu na fé, teve que aprender na vida. O arraial está reunido, todo mundo esperando o que Deus falaria, porque ele subiu no monte. Está lá no monte Nebo, esperando a voz de Deus. E eu fico pensando, isso é pensamento meu. O arraial começa a entrar em burburinho. 600 mil homens. Imagina a cidade de Franca reunida na praça. Imagina o barulho, balbúrdia, bagunça, falatório. Fico pensando Josué saindo fora da tenda. Ei, o que aconteceu? Notícia fresca: Moisés morreu. Como assim Moisés morreu? Deus falou com ele para tirar o povo do Egito e levar para a terra da promessa.
Deus falou foi com Moisés. A palavra de Deus veio a Moisés, dizendo: eu ouvi, eu desci, e levarei o meu povo para uma terra que emana leite e mel. Quando isso tudo acontece, no meio desse caminho todo, Moisés morre. Quem ouvia Deus? Moisés. Quem tomava a decisão? Moisés. Quem guiava o povo? Moisés. Quem sabia o caminho? Moisés. É ele que peregrinou durante o tempo de Jetro, seu sogro, 40 anos de deserto. Quem conhece os lugares? Moisés. Quem sabe tudo? Moisés. Qual a notícia? Moisés morreu. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Imagina Deus te chamar para um grande projeto. Alguém dizer para você assim: eu vou usar uma linguagem mais aplicada para dias atuais, para você entender o que eu quero te dizer. Alguém diga isso para você assim: você sabe trabalhar no mercado de ações? Alguém aqui sabe trabalhar com isso? Ninguém aqui. Imagina que eu saiba, e eu não sei, mas imagine que eu saiba. Eu chego para você e diz assim: eu quero te apresentar uma coisa. Deus me disse que Ele vai trazer muito, estou usando apenas uma figura de linguagem, muita riqueza através do mercado de ações. É para você andar comigo. Aí você diz assim: será? Eu disse: não, vem. Você faz uma experiência, dá certo. Você não tem casa própria, de repente andando comigo, sua casa própria chega. Andando comigo, você compra o seu carro, as coisas começam a melhorar, você começa a acreditar. A gente está andando junto. Eu sou íntegro, eu sou honesto, sou probo, eu não te desfalco, não te roubo, eu te devolvo totalmente aquilo que você está andando. E de repente eu digo para você: está na hora da gente investir tudo. Investe a sua vida agora, tudo que você tem. Aí você pega tudo, toda a sua história, todos os seus bens, todos os seus patrimônios, todos os seus recursos, tudo que você tem, você vende tudo, casa, carro, tudo, você ficou sem nada, zero. Entrega na minha mão e diz assim: aplica agora. Naquele dia que você entregou tudo, à noite chega uma notícia: ele morreu. Como é que você fica? Pensa que Josué estava literalmente assim. Ele entregou a própria vida. Ele deixou o Egito, ele deixou a casa, ele deixou os sonhos, ele deixou os projetos, ele deixou. E o burburinho na voz do povo é: Moisés. O povo estava certo. Moisés nos tirou do Egito para morrer no deserto. Porque era essa voz que acompanhava, lembra? Imagine que desde o início você ouça a mesma voz: Daniel vai te enganar, no final ele vai te deixar sem nada. E de repente você escuta essa mensagem: morreu. Eu quero que você ponha o coração de Josué agora. Como é que ele estava? Aí a Bíblia diz assim: que sucedeu depois da morte. Não era na hora da morte, não era antes da morte, não era antes da dor, não era antes da aflição, não era antes do problema. Foi depois da morte, foi depois da dor, foi depois da decepção, foi depois que a angústia chegou, foi depois que a aflição chegou, foi depois que a dor se instalou. Não foi antes que acontecesse e pudesse vir um anjo de Deus dizer: olha, Moisés vai morrer, fica tranquilo, já tenho um plano com você.
Foi depois que chorou, depois que ficou aflito, depois que angustiou, depois que sofreu, depois que a lágrima bateu dentro de casa, depois que a dor invadiu a alma, depois que a angústia tomou o teu coração, depois do momento de incerteza no amanhã, é depois que tudo isso aconteceu, o Senhor falou com Josué. Eu vim dizer uma coisa para alguém aqui, que está pedindo a Deus uma resposta faz muito tempo. Pediu: Deus, por que o Senhor não curou? Deus, por que o Senhor não salvou? Deus, por que o Senhor não protegeu? Deus, por que o Senhor me permitiu? Por que Deus não falou com a igreja sobre uma pandemia que morreria muitos crentes? Por que Deus permitiu no meio da pandemia levar pessoas amadas do nosso coração? Por que Deus permitiu que empresas pudessem ser quebradas antes de dar uma orientação de como poderia restaurar a minha empresa? Por que Deus não falou de como restaurar o meu casamento antes de quebrar a aliança na dor do nosso casamento? Mas eu vim dizer para alguém na manhã de hoje que a mesma voz de Deus que foi a Josué ainda vai ao teu coração dizendo: acalma-te, ainda que seja depois, eu ainda tenho uma palavra para você. Depois dessas coisas, o Senhor deu uma palavra a Josué, e a palavra de Deus a Josué é apenas essa: Moisés, meu servo, morreu. Já percebeu que tem coisas que Deus fala para você e você diz assim: isso eu já sei. Disso o Senhor não precisava nem falar, já sei. Tem coisa que Deus fala com a gente que a gente já sabe. A gente já sabe disso. Moisés morreu, Senhor, já estou sabendo. E não é da agora não, essa revelação não é nova. Ela já é antiga, eu já sei. Eu já estou convicto disso. Então deixa eu te dar uma palavra. Depois que Moisés morre, depois que a dor chegou, depois que a aflição bateu na porta, depois que o desespero entrou, depois, sabe aquele depois? Quando você pergunta para Deus: Senhor, o que eu faço agora, depois disso tudo? É para alguém que eu estou pregando. É para alguém que eu estou ministrando aqui esta manhã. Alguém que está perguntando a Deus: o que eu faço depois disso tudo? Deus disse para Moisés, para Josué: levanta-te. 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 Põe-te em pé. A cama não é o teu lugar. A tua casa não é o teu lugar. A câmara fechada não é o teu lugar. O choro na madrugada não é o teu lugar. Levanta-te. Ele morreu, eu sei. A esperança, o sonho, o projeto, a confiança, a credibilidade, talvez foi embora. Mas eu tenho uma palavra para você, qual? Levanta-te. Levanta-te. Porque aquilo que Moisés não conseguiu fazer, eu vou te dar força para fazer. Aquilo que quem você esperava que fizesse por você e não fez, eu vou te levantar para fazer para você e para todos aqueles que vão andar a partir de você. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui. Queima minha alma para dizer isso. Existem coisas que a gente põe esperança em alguém e a gente se frustra com esse alguém. Mas não é porque a gente se frustrou com alguém que Deus esqueceu do projeto que Ele tem com a gente. Aí Deus diz para a gente: levanta, vai, levanta, põe-te em pé, porque se Moisés não conseguiu, você vai conseguir.
Porque se Moisés não teve oportunidade para fazer, você vai fazer. Eu vou te dizer uma coisa: a tua história não é para a tua ruína. A tua história é para te levantar, instruir alguém, capacitar alguém, levar alguém para uma grande promessa que Deus estabeleceu com você e com todos aqueles que caminham com você. Levanta-te, passa o Jordão, tu e todo este povo. Eu gosto disso. Se eu tinha dado a Moisés, Moisés não fez, eu te levantei. Eu quero dizer para alguém, querido, Deus te levantou. Pastor, mas eu sou ferido. Deus te levantou para não ferir mais. Pastor, mas eu fiquei machucado. Deus te levantou para sarar as feridas. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Só que todo aquele que se levanta para fazer o que alguém não fez antes dele, Deus sopra um renovo sobre ele. Porque com Moisés ele disse: eu te levarei para uma terra. Que terra é essa? Eu te levarei para Canaã. Qual o tamanho disso? Mas quando chega em Josué, ele diz: levanta, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora ele diz assim: mas não é apenas a promessa de uma terra. Eu te digo mais: todo lugar que você pisar a planta do vosso, vou-lo tenho dado. Deixa eu te dizer uma coisa: a bênção agora já não está mais em um lugar qualquer. A bênção agora está no teu pé. É conforme você se movimentar agora que eu vou fazer movimentar o céu sobre você. Eu vou dizer isso para alguém de novo: não é mais agora sobre a promessa liberada em palavras, agora é sobre suas movimentações. Eu vou dizer de novo para você levantar tua mão para o céu, para receber uma palavra de profecia. Deus está dizendo que a promessa já foi aberta, mas as suas movimentações ampliarão os milagres que Deus descerá sobre você, sua casa, seus filhos, sua família. Vem bênção de Deus chegando. Então fique os teus pés, marche, caminhe, ande, guerreie, lute, creia. Deus é contigo. Oh glória, oh aleluia. Uramando Yassai. Deus é contigo. É você agora. Com Moisés a palavra, com Josué movimentação. Com Moisés, ele disse: faz. Com Josué ele disse: o que você fizer eu aprovo. Com Moisés ele disse: olha, cumpre. Com Josué não, vai fazendo que eu vou atrás. Não, você não está entendendo, querido. Há um renovo de Deus sobre a sua vida. Talvez você viveu só debaixo de uma palavra: Deus guarda a minha casa, Deus abençoa a minha casa, Deus luta por mim. Deus está dizendo nessa noite: não. Essa palavra ficou pequena. É como você se movimentar dentro da sua casa. A minha casa será ungida, a sua casa será ungida. Os meus filhos não se perderão, os teus filhos serão salvos. A minha casa será próspera. Deus disse: abra o teu negócio, faça a tua parte e eu te honrarei. Eu serei contigo, apenas te levante. Pastor, não, ele não disse isso. Como não? Lê o versículo 5 comigo. Ninguém, vou dizer de novo: não, você não entendeu. Ninguém poderá te resistir. Não há dor,
Não há condenação. Não há demônio nessa terra que pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Portanto, se você estiver em Cristo Jesus, ninguém pode resistir à promessa que Deus colocou na tua vida. Faz assim com a tua mão, pelo amor de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua mão, pelo amor de Deus. Eu quero liberar uma palavra nessa noite, dessa manhã, ardendo no meu coração. Ninguém poderá resistir à promessa que Deus tem lançado sobre a tua vida. Fecha a tua mão e lança o teu melhor brado de glória ao nome de Jesus. Oh glória! Não tem nada nessa terra que seja maior do que a promessa que você carrega. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Não é saindo daqui, não é amanhã, são todos. Não, diz mais forte para você ouvir. Todos os dias da tua vida. A promessa não é para agora, a promessa não é para um mês, a promessa não é para um ano, a promessa é para toda a minha vida. Termino. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Apenas Deus está dizendo, não está mais comigo. Não. Deixa eu te dizer, não está mais comigo. Não está mais em mim. Não é mais sobre a minha palavra, é sobre o seu esforço. Não é mais sobre a minha ordem, é sobre a sua atitude. Não é mais sobre a minha promessa, é sobre as suas movimentações. Não é mais sobre o que eu tenho em você, é como você se movimenta a partir daquilo que eu coloquei em você. Portanto, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás herdar este povo, a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deixa eu dizer uma vez, ele termina com duas palavras para mim são importantíssimas: paz e herança. Prestou atenção? Ele termina falando de duas coisas: paz e herança. Sabe qual é a maior preocupação de um pai? Quando eu for, o que fica para os meus? Qual herança eu vou deixar? O que vai ficar? Aí Deus está dizendo assim para Josué: fica tranquilo, Josué, se esforça, tem de bom ânimo, porque uma coisa eu sei, eu sou pai. Como bom pai, eu te levanto como pai dessa geração. Então se esforça na verdade, se esforça na promessa. Ainda que tudo pareça contrário, se levante. Se você não tiver força para levantar por você, se levante pelos vossos filhos, se levante pelos vossos. Ainda que a dor da tua alma seja angustiante e você diga, eu não tenho força, olhe para a sua casa, olhe para os seus filhos e diga, ainda que eu não me levante por mim, eu me levanto por ele, porque há uma herança guardada, há uma herança guardada, há uma herança guardada, há uma herança de promessa. Então esforça-te, levanta-te e vai, porque a herança se cumprirá a você e também a todos os teus a partir de você, se você recebe isso em nome de Jesus.
Deus para uma manhã para dizer que o renovo não está mais na promessa que um dia você ouviu, mas está nas movimentações que a partir de agora você vai ter. Não está mais naquilo que Deus um dia disse, e você está dizendo: um dia Deus disse que faria, que traria, que executaria, que ampliaria, que multiplicaria. Eu não sei o que Deus disse, eu sei o que Deus está dizendo. Não é mais sobre o que Ele disse, é sobre como você se movimenta a partir do que Ele disse. Será que você pode se colocar em pé? Será que eu posso orar por você? Há uma voz de Deus sobre nós. Há uma voz do Espírito sobre essa igreja. Há uma voz do Espírito bradando sobre as nossas vidas. Há um Deus gritando nesse altar, dizendo a alguém cujo coração sente, compreende, que Deus está se movimentando de maneira diferente por conta da sua história. Mas Deus está te chamando para uma novidade de vida, para uma renovação. Não apenas uma renovação de atitudes, mas uma renovação da sua fé. Porque, como eu disse no início, toda fé apresentada é uma renovação de atitude que deve ser manifestada. Deus está te chamando para esse lugar, querido. Deus está te chamando para esse lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, aqui esta manhã nós nos rendemos aos seus pés. Nós nos colocamos no teu altar, Senhor, e nós lançamos a nossa vida em ti. Senhor, como diz a tua palavra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor mesmo diz que o Senhor nos livra de todas elas. É por isso que nós queremos andar segundo a sua luz e segundo o seu propósito. É por isso que nós queremos andar segundo a tua vontade e o teu querer. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer as dificuldades, os lamentos, as dores, as aflições, as supostas injustiças, os supostos levantes, as crises, as adversidades, a nossa incredulidade, a nossa desesperança, até a falta de temperança que por vezes temos frente às adversidades. Tudo isso explana a nossa falta de fé. Mas nessa manhã, Senhor, nós ouvimos a tua voz e nós queremos renovar a nossa vida. Nós queremos nos renovar na tua presença. Nós queremos nos colocar em um lugar de novidade. Nós queremos, Pai, em meio ao caos, nos levantar e dizer: Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Então queremos nos esforçar. Eu sei, Senhor, que por vezes a nossa carne é fraca, é frágil. A nossa alma aflita grita dentro de nós desistência. Mas foi o Senhor que disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas contudo nós tivéssemos bom ânimo. Foi assim que o Senhor também visitou Josué e disse: esforça-te, tem de bom ânimo. Portanto, eu entendo que ânimo não está no Senhor, ânimo está em mim. E eu quero me animar aqui essa manhã. Eu quero me animar e dizer: Senhor, ainda que seja em dor, eu me levanto novamente. Ainda que seja em lágrima, eu me levanto novamente. Ainda que seja sem alegria no amanhã, eu me levanto novamente.
Ainda que seja chorando o luto da perca de alguém muito querido, eu me levanto novamente. Ainda que seja pela dor, pela aflição, ainda que seja pela frustração de ter confiado em alguém e esse alguém ter me decepcionado, eu me levanto novamente, porque eu sei que aonde eu estiver, assim o Senhor estará comigo. Portanto, guarda a nossa vida, guarda a nossa fé e nos faz entender, Senhor, que maior são as tuas obras em cada um de nós, em nome de Jesus.